E agora a gente vai entender tudo sobre cidadania. Já tem a sua? Eu tô louca para conseguir a minha. Felipe Lemos, seja muito bem-vindo. Bom dia, Gisele. Bom dia, audiência. Vamos colocar esse papo em dia sobre cidadania, né? Vamos entender tudo sobre cidadania. Qual o primeiro passo que a gente precisa saber para conseguir uma cidadania? Tá, vamos lá. Primeira coisa que a pessoa pode fazer, que é muito bacana, é conversar com a família. Então, assim, né? Você chegar, bater um papo com mais antigos da sua família. Você falar com a sua avó, com a sua bisavó. Porque, assim, raramente hoje em dia as pessoas sabem, por exemplo, o nome de um bisavô. Então, assim, existem, né, pessoas que são pesquisadores que podem ajudar a descobrir e fazer essa investigação para ver se, por exemplo, você, Gisele, tem o direito a uma dupla cidadania. Ah, eu queria, já se queriam. Você chegou a investigar já alguma coisa assim? Não investiguei, sabia? Então, o primeiro passo que você vai fazer é chegar em casa, Conversar. bater um papo com a família, e aí, de repente, já vai falar assim, ai, disseram que a avó é lá da Espanha, disseram que a nona é da Itália, e a partir daí a gente consegue fazer uma investigação. O negócio é a gente descobrir vários assuntos enterrados, né, da família. Mas vamos para os mitos e verdades já aqui na tela para a gente entender mais. Na tela, por gentileza. Se um dos meus avós nasceu na Europa, eu automaticamente sou elegível para a cidadania? E aí? E agora? E aí, agora? Santos? Esse Meu horário. avô nasceu na Europa, já posso... Rufem os tambores, esse Cadê? horário de manhã. Ai. Eu respondo ou sai lá? Tá bom, é um mito. É um mito. Eu tenho cara de europeia, não tem? Fala a verdade. E aí, mito, né? É um mito, tá? É porque assim, vamos lá. Você pode ter direito em alguns países através da sua avó, mas você tem que provocar o Estado. Então, o que isso significa? Que você tem que ir em busca desse seu direito. Tá. Então, tá. Então, assim, em alguns casos, eu acho que é bem legal a gente falar hoje, até com você que está aí em casa, tá? Hoje, para se tornar, por exemplo, um cidadão espanhol, que é muito legal, tem uma lei que vai até outubro deste ano, só desse ano. Então, significa que netos e bisnetos de espanhóis, a última oportunidade é esse ano até outubro de 2025. Então, isso significa que, depois desse prazo, só quem é filho, né, ou filha direto de espanhol que vai conseguir. Em alguns casos, bisnetos. Então, assim, por isso que é tão importante bater esse papo com a família este ano, caso seja espanhol. Já conversa agora, gente. Já liga ali, pra avó, pra bisa. Isso é uma informação quente, assim, que não sai sabia. muito, né? E eles estão mudando agora, né, tudo. Sim. E pode mudar também, né? Tem se fechado um pouco mais, tá? Sim. A Itália hoje também fez uma votação lá no Senado, fazendo uma restrição para filhos e netos. E antes era sem limite geracional. Agora só filho e neto, mas ainda não está valendo. Na verdade, é uma lei que está em vigor hoje. Então, assim, né? O que a gente como especialista faz, tá? Quando você nasce, exemplo italiano, né? Você nasce italiano, não é uma coisa que você pede. Então, é um direito adquirido. Então, é uma cidadania através de sangue. É iuris sanguine. E aí tem a cidadania iuris sole, através do solo. Então, por exemplo, nasci naquele local, né? Nasci no Brasil, sou cidadão brasileiro. Nasci na Itália, e a Itália significa que se você é filho ou neto, né, ou até bisneto, antes não tinha limite geracional, você só precisava comprovar que você vem daquela família. Então, assim, cidadania tem muito mais a ver com um reconhecimento, né, você voltar às suas origens. Então, realmente, assim, o que aconteceu com essa nova lei, eles estão tirando o direito das pessoas de se reconectarem com as suas origens. Louca pra ser europeia, Santos. Então, e agora eu vou ter que lutar. Qual que é o único caminho hoje para poder você conseguir fazer uma cidadania? É através da via judicial, que é o que nós fazemos lá na Rotuno Cidadania. É isso que a sua empresa faz. E a gente faz direto da Itália. Próximo, manda. Deixa eu ver. É possível obter cidadania europeia apenas por casamento? Ou seja, casou com europeu, eu sou europeia? Então vamos lá, né? Tem uma aliança. Você casou com europeia? Tem uma aliança dessa aqui. Já automaticamente? E aí, será gente? Que é? Chegou a hora, vai. Meu Deus. Ai. E aí? É um mito. Quê? É um mito. É um mito. Não, não, mas antes podia? Não, calma lá. Poder pode. Poder pode. Mas assim, lembra que eu comecei falando da Espanha aqui, pessoal? Se você é casada com um cidadão espanhol, você não vai ter a sua cidadania por casamento, tá? Você pode ter por residência e não morar lá.
Então, assim, nada te impede de entrar no país junto com seu esposo, com a sua esposa, não tem problema. Mas sua cidadania por casamento, não. Quanto tempo tem isso? A Espanha já é tradicionalmente assim, Mas isso tá? na Espanha? Só na Espanha. Então, assim, Tá, calma. agora, se você for casada com um cidadão italiano, uma italiana, ou Aí um pessoal sim. lá de Portugal, aí você tá salvo. Ah, é só na Espanha. Então, a Sim. Espanha tá mudando tudo, né? Por quê? O que aconteceu? Eles têm essas regras de limitação imigratória, né? Esses são países que, assim, que nem essa lei que existe hoje, né, para poder permitir que netos e bisnetos se reconectem, é uma lei de reparação histórica. Então, assim, naquela época, às vezes teve uma migração por causa de guerra, ou por Sim. buscar uma nova oportunidade aqui no país, no Brasil. Sim. Brasil, que é um país que sempre acolheu muito bem as pessoas. Então, o pessoal veio para cá e aí eles estão dando a oportunidade de devolver. Então, assim, ó, vocês ficaram quase 100 anos sendo brasileiros, né? Sim. Agora a gente vai te trazer de volta para cá também. É basicamente para isso, tá? Ok. Alguém aqui tem cidadania, gente? Dupla cidadania? Você tem, Santos? Não tem nada, tá mentindo. Não tem. Quem tem, eu tenho. Você tem? Foi de qual... Como? Italiana. Foi difícil conseguir? Foi demorado, mas foi fácil. Foi demorado, mas foi fácil, tá vendo? Às vezes demora, mas não é tão de faz tempo que você tem. Não, é bem recente. Olha que bacana. Eu ainda não, eu já tenho, já tá autorizado, eu ainda não peguei o passaporte, mas já tá tudo ok agora. Olha só. Gostei, tá vendo? E desculpa, você tem filhos? Não. Não? Tá. Não. Então, assim, só um adendo, né? Hoje, a gente vai ter um lapso temporal para poder registrar os menores, mas com essa lei atual, que está lá, que é um Decreto 36 é o nome, tá? É decreto do Tajani, os filhos não conseguiriam obter a Por quê? a cidadania mais. Então, assim, por isso que os especialistas, no caso somos nós vamos entrar com ações judiciais para poder brigar contra a inconstitucionalidade de uma lei que acabou de sair. Ah, então por enquanto dá pra dar uma brigada, entendeu? Não, Depois eu não sei nem se dá pra brigar. Próximo, minha gente, deixa eu ver. É possível ter mais de 2 cidadanias? Essa aí tá muito fácil. Será? É. Será que eu posso ter mais de... Santos, pode? Você aí de casa, será que pode ter mais de 2 cidadanias? 3, talvez. Será? Eu acho que não. Não, mas eu não sei, né? Eu não sou especialista. E aí? Bota pra rufar os tambores aí. Ó, a gente tá muito alinhado. Ela é verdade. Verdade. São raros os casos, mas existem pessoas que Mas tá têm... difícil conseguir uma, gente. Uma, não, tudo bem. Mas, assim, são raros os casos, mas tem pessoas que têm até 4. Mentira. É sério. E a minha sobrinha tem. O que ela tem? Vai, fala. Ela nasceu nos Estados Unidos, tá? A minha filha nasceu, já vai. Nos Estados Unidos também? Nos Estados Não, Unidos. sua filha é americana. Sim. E sua filha é brasileira também? Brasileira. Igual a minha sobrinha, porque Tá. ela tem uma mãe brasileira, certo? Tá. A mãe dela tem cidadania italiana. Tá, O pai dela tem cidadania espanhola. tá. Ela é uma cidadã sem fronteiras. Adorei. Ai, eu queria ser sem fronteiras. também Eu sou a queria. cara do sem fronteiras, gente. Imagina, cidadã sem fronteira, adorei isso. Mas não é simples, né? Não é tão simples assim, mas quando é criança é um pouco mais fácil, né? Que nem assim, no caso dela, se ela tivesse uma filha, um filho agora, poderia entrar numa atualização de AIRE, que é só você dizer, oi, Itália, eu moro aqui. É isso que significa, tá? Itália, tudo bem? Sou o Felipe, eu moro aqui no Brasil, tenho tantos filhos. Automaticamente isso já vai dar benefício para os filhos. Então é mais fácil, mais rápido. Bom, se eu conseguisse uma italiana ou espanhola, portuguesa, eu não sei ainda, aí a Peta teria 3. Pensa. Sim, ela já está garantida com a americana dela, já pode fazer bastante coisa nesse mundo. Depois eu quero saber também dos benefícios aí de ter, né, a cidadania. Próxima. A cidadania europeia garante automaticamente assistência de saúde e outros benefícios sociais. Será que a gente já com o passaporte europeu já garanto todos os direitos, os benefícios? Saúde é uma coisa importante, né? Muito importante na vida. Esse aí, pessoal de casa, que E aí, vocês será? acham? Ah, eu tenho passaporte, tenho uma cidadania. Será que eu tenho todos os direitos? Não sei. Deveria, mas não sei se tem. Treme. Vambora. É um mito. Não. Bom seria se fosse, né? Mas eu lá, eu falo, eu sou europeia, cadê meu direito? Como assim? Não, tudo bem, vamos lá. É que nem assim, cidadão, a gente trabalha muito com a Itália, né? Então, assim,
os membros, né, que se você for um cidadão lá e tiver residência fixada, por exemplo, você tem um médico até para poder atender família ou o núcleo daquela região. Me fala a diferença, é o seguinte, residência fixada e a cidadania, são coisas distintas? Me explica isso. São coisas distintas, né? Porque assim, hoje toda pessoa pode, né, imigrar para um outro país, mas o que você precisa? Você vai ter uma solicitação de visto. Então foi, né, assim... Não, mas não é simples assim, não, vai. Tudo bem. Você tem que botar alguns milhões ali, algumas coisinhas ali, não tem que ter uma empresa, umas coisas assim? Sim, existem alguns casos, mas assim, né, se você for cidadão, o que é legal? Eu sou cidadão europeu, seja de qualquer país do continente europeu. Você pode morar, você pode trabalhar, você pode estudar fora, você vai viver sua vida. Foi o que você falou, pô, eu tenho meu passaporte ali, eu posso fazer o que eu quiser. Sim e não, né? Porque o passaporte ele é um documento de trânsito. Sim. Ele é realmente para você transitar entre os países. Sim. É um documento de entrada no país. Sim. Então, assim, é bacana a gente separar isso aí. Então, obrigatoriamente, assim, não funciona tão simples. Não pode. Mas aí, qual a diferença da residência? Tá, a residência, né? Você pode estar legalizado apenas se você tiver um visto. Você não precisa ser cidadão. Agora, se você for cidadão... você vai estudar. Aí você tá lá, se matriculou, paga a escola, você tem residência. Aí depois você vai, Mas isso não quer dizer que você é cidadão. Depois de um tempo, você pode pedir, estudei aqui 4 anos, agora eu quero ser europeia. Tá. Posso? Então, assim, hoje você pode, por exemplo, né, na Itália são 10 anos, tá? Tem que ficar lá 10 anos. Tem que ficar lá 10 anos. Pode sair? Não. 10 anos sem sair. Você pode sair, mas evidentemente você vai ter que residir lá, morar. Tá. Viver sua vida. Viver sua vida na Itália. Ai, que triste. Aí, por exemplo, Portugal, hoje a gente está uma média de uns 5 anos. Eles estão querendo talvez mudar para 10, mas, por exemplo, você vai com visto, o tempo que você está lá contribuindo, estudando e tal, já ajuda no seu tempo de residência também, isso é muito bacana. Tava pensando, imagina que chique a gente preenchendo aquelas fichas, né? Nacionalidade europeia. Você é muito metida. Vamos pro próximo, vai, gente. Não tem os benefícios, então, hein? Só porque você tem a cidadania. A cidadania pode ser revogada em alguns países? O que é uma cidadania revogada? Porque se tem a cidadania, você tem a cidadania. Acabou, ou não? Vamos lá. Peraí, então. Né? Nós somos brasileiros, né? Ambos. Aí, fazer o quê? Né? Beleza, você se tornou italiana. Tá. E aí, pode ser revogado ou não? Como que você fala revogado? Porque quando você tem a cidadania é pra sempre, não? Sim, deveria ser. Não é? Aí, deixa arrufar esses tambores aí pro pessoal. Tô curiosíssima. Pode ser revogada. Não, então ela é pra sempre. Então, na verdade, ela pode ser revogada, tá? Então, em que caso ela não é revogada? Então, vamos lá. É muito raro acontecer, muito raro. Mas, assim, por exemplo, lá na Itália, já aconteceram alguns casos no passado que o pessoal foi lá e falou para a Itália, assim, ó, passou 3, 4 meses lá e aí pediu, ó, quero por residência aqui, sou cidadão, pega meus documentos aqui, virei italiano. Aí eles falam, ó, Felipe tá morando aqui na Itália e ele é italiano. Aí o que o Felipe faz? Pegou a cidadania no bolso, a certidão de nascimento dele e voltou pro Brasil. Aí alguém ficou incomodado com isso lá na Itália. Em alguns casos pode ser revogado. Por quê? Você obteve um direito de uma maneira não muito moral. Pode ser revogado sim e você voltar a ser apenas cidadão brasileiro. Então, assim, tem que levar um tempinho pra sair. Aquele famoso, né? Jeitinho brasileiro na Europa, não, tá? Tem que ser jeitinho europeu, faça as coisas. Vai mudar pra lá, muda pra lá. É muito isso, né? Sim. A gente acha que nosso jeito aqui é a gente que tem essa bom de dar jeitinho. Lá não existe isso. A gente tem uma ginga diferente, né? Fazer o quê, né? Mas eu queria, imagina, Santos, nacionalidade europeia. Aí eu ia adorar. Próximo. Ter cidadania é o mesmo que ter passaporte? Aí esse é fácil. Esse é fácil, vai, gente. Isso eu deixo pra você. Esse é fácil, vai. Rufa, rufa. Tá. Esse eu sabia, gente. Claro que não, né? Então, por quê? Aí já é os 500. Porque a cidadania te dá o direito de entrar, de você ser um cidadão europeu. O passaporte não, você pode visitar, curtir suas férias e volta, meu bem, pra cá, ó. Real. Real tá valendo o quê?
É exatamente isso Nada. aí, né? Ser um cidadão é igual ter uma certidão de nascimento daquele país. Sim. Ter um passaporte é o que vai te permitir passear lá naquele seu país, poder passear por toda a União Europeia, poder também passear até nos Estados Unidos sem visto. Isso aí é muito legal. E coisa que sua filha já nem precisa, porque ela já é uma cidadã americana. Então, a minha filha é americana. Eu posso ser americana também algum dia? Diz que com 18 anos podia, agora eu não sei, tá tudo mudando. Não é comunicável, tá? Talvez te ajude na questão de obtenção de um visto, assim. Considerando que você é uma celebridade também, a gente pode ver algum tipo de visto especial para dá você, licença, né? eu quero o meu... Eu sou celebridade, Santos, então eu posso. São habilidades especiais, né? Acho que Como que é habilidades especiais? É por isso que vendo por que a gente estava falando sobre artista, que é tudo metido? Sim. Porque tem habilidades especiais. Então eu posso pedir porque eu tenho uma habilidade especial? Sim, vamos, né? Suponhamos que você fale inglês fluentemente, que eu acredito que uma pessoa com seu gabarito com certeza fala. Não. Aí você fala assim, ó, eu quero ser repórter aqui nos Estados Unidos. Com certeza você vai ter uma viabilidade maior do que os demais. Pode ser em Miami, que lá tem um monte de brasileiro, né? Então dá. LA, eu não sei. E aí eu posso pedir, então. Mas minha filha sendo americana, nada a ver. Ela pode fazer o que ela tinha essa lei, quiser. Ela pode fazer o que ela quiser, sua filha. Pietra! Ó, valorize, hein, minha filha? Porque a gestação não foi fácil nos Estados Unidos. É bem diferente lá Sim, do que aqui. Mas tá. Próximo, tem mais um? Manda ver. Morar durante 3 anos na Europa te dá o direito à cidadania? Depende do lugar da Europa, será? Santos, e aí? O que você acha? 3 aninhos morando na Europa, A gente tal. chegou a comentar Estou sobre estudando. Será que não? A gente deu um spoiler aí. isso. Deu. Realmente o que Não, a nós gente falou, gostaríamos, né? Mas assim, né, o que é importante? Você saber que se você vai imigrar para um país, você tem que contribuir com ele. Então é por isso que eles tendenciosamente estão subindo esse lapso temporal para você conseguir essa cidadania. Então, antes já foi, tá? 3 anos, por exemplo, em Portugal, e hoje está em 5, mas o tempo que você está lá estudando, trabalhando, contribuindo, já vai te ajudar na avaliação para você conseguir. Você falou uma coisa interessante. Quem é americano, não precisa... Não, quem é europeu não precisa de visto para entrar... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é isso? Sim, sim. Para passear, então assim, e você tem outros benefícios, por exemplo, sei lá, grandes empresários, né, que eu sei que a sua audiência também tem todo mundo, e também tem os empresários, né, é mais fácil você conseguir fazer um investimento lá para poder conseguir um green card sendo europeu do que sendo brasileiro, por questões de acordos comerciais, Sim, tá? Sim, a gente sabe, né? Sim. O Brasil não tá muito fácil de fazer acordo, não. Próximo, manda ver. Nossa última questão. Processo para obter a cidadania europeia é demorado? A chefe já deu a deixa. Olha lá. Ela deu ali a deixa, se é demorado ou não. A cabeça. E aí, será que demora muito tempo? Será que tem que ter aquela paciência? Eu não sei. Se até um bebê demora 9 meses... Tudo bem. Demorado, não é? Eu vou levar em consideração, tá? Como demorado, mas é o seguinte, leva mais ou menos... O que é demorado? Vamos lá. Leva mais ou menos o tempo de você comprar um apartamento na planta e ele ser entregue. Vixe, tem apartamento que nunca... Não fala isso! Não é o caso aqui da cidadania. Isso. Pode ser uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. Bastante, né? Você tem que ter... Coloca os documentos e esquece, segue a vida, mas é né? por isso que a gente fala que Por que é tão demorado, vai? Então, vamos lá. Hoje a gente tem, né, 2025, todos nós estamos atualizadíssimos. Informação, todo mundo viajando muito, as pessoas estão mais dinâmicas. A gente está, né, com essa velocidade, inteligência artificial, as pessoas querem ter todas as possibilidades. Então, assim, hoje tem muito mais pessoas requerendo do que antes. Então, assim, o que acontecia? Porque todo mundo quer sair. O que acontecia antes, né? A cidadania, um exemplo, a italiana, você pegava, fazia a sua documentação e entrava no consulado. Por que as pessoas não fazem mais isso? Porque era uma fila de 8 a 12 anos de espera. 8 a 12 anos, então, gente, melhorou, vai. Melhorou para 2 anos, então é muito mais possível que isso. Chefe, quanto tempo levou para sair? 4. 4 anos. Mas eu comecei a fazer no ano 2000, então a gente pegou o período da pandemia. Ah, tá. Acho que demorou um pouquinho mais. 4 anos, mas ela o que é hoje?
É europeia, meu amor. Ela é uma das únicas que tem aqui totalmente Vem diferenciada. aqui comigo. Felipe Lemos, rede social, por gentileza, do Felipe na tela. Vamos lá. Para vocês acompanharem o trabalho, vocês querem requerer a cidadania, quer ser europeu, eu já quero. O que você costuma postar na sua Essa é a nossa rede da Rotuno Cidadania, né? Com certeza a gente vai colocar o seu programa Essa com, é da com empresa. isso, com um destaque, né? Essa é a nossa CEO e ela é advogada aqui no Brasil, na Itália e em Portugal. Ela carrega essa bandeira aí há mais de 10 anos e ajudando as pessoas a conquistar os seus objetivos e reconectar as pessoas com as suas origens familiares. Boa. Muito obrigada. Mas eu viu? apareço lá também, minha carinha tá lá. Tchau. Obrigada, viu? Certo, hein? Vamos Pra investigar nós. a sua. Eu já morei no Luxemburgo. Ai, morei em tanto lugar, gente. Ó, morei em Luxemburgo, morei em Nova York, Miami. Sou rica! Mo... Eu sou rica! Que eu tava ralando na época, fica aí, minha época de dancer. Ó, Já vamos morei, lá. mas eu amo morar aqui no Brasil. A gente podia melhorar, né? Muita coisa. Mas eu gosto de ser brasileira, mas eu queria ser europeia também. E Vamos agora, lá. o que a gente vai fazer? Bom, vou colocar uma batatinha que eu já trouxe ela cozida. Vou colocar um sal, uma pimentinha e um azeite, só para acompanhar nosso estrogonofe. Tá. Cada um vai fazer e vai acompanhar com o que quiser. Tá prontinha já, a carne. Cada um vai ser fit do seu jeito. Você viu? A carne já tá, Cada um ó, vai ser fit do derretidinha. seu jeito. Me deixa ser fit do meu jeito. Adorei isso. Qual o Eu próximo vou passo? colocar Vai ali no forno. Aqui, acompanhando aí. gente, vamos lá. Essa daqui eu já vou colocar lá no forno, já já. Aqui nossa carne já está refogada. Nossa cebola e tomate já estão quase derretidos, então a gente vai temperar. Sal, pimenta, a gosto. Sal, pimenta. Quem quiser fazer sem sal também. Só dar uma abusadinha nos temperinhos. Molho inglês. Quando a gente for falar de comida fit, sempre é legal, quando tiver no mercado, procurar o quê? Olhar o rótulo da embalagem e ver o que tem menos sódio, o que tem menos gordura, pra Hoje em gente dia conseguir... eles são obrigados a colocar, é fácil. Tem tudo agora. Logo na É. embalagem principal tem tudo lá. Vou colocar um pouquinho de conhaque, Conhaque, olha. pouquinho, pra dar um gostinho, tá? Tá. E a gente sabe que dá, né? Dá um Ô, gostinho Gabi, especial. você pensa em morar fora? Putz, eu penso. Acho que não agora. Onde você queria morar? Na Itália mesmo. Que lugar da Itália? Tem um lugar específico? Não, eu acho que eu queria morar em vários lugares. E cozinhar, ficar cozinhando em vários lugares. Eu acho que adorei é essa muita, história da cidadã é muita sem riqueza, fronteiras. né? Muito, eu de amo. informações, de tipos de comida diferentes. E eu acho que a gente deveria ter o direito de conhecer todo esse mundo, eu também entendeu? acho. É muito grande, né? Não é? E é maravilhoso demais, é tão distinto da gente, é tão enriquecedor, né? Conhecer outras culturas, saber. As pessoas são muito diferentes da gente. Não, e a cultura. A gente volta muito A diferente. cultura e a gastronomia, pra mim, ela fala muito sobre a cultura. Então, não ia Eu ficar também em um gosto lugar de- só da Itália, ia ficar viajando, Vários. Ficar conhecendo. Deus te abençoe pra você conseguir, viu? Amém. Faço votos. Gente, ó, vou colocar agora o cogumelo. Quando a gente coloca na panela, parece que é muito, mas ele vai Esse murchar. cogumelo aí tem um nome? Porque tem vários tipos de cogumelo, não Eu tem? tô usando aqui o cogumelo Paris e o cogumelo, o shimeji branco. Tá, Mas adoro. pode colocar o que quiser. Tá. O que quiser, o que gostar. Dá pra fazer com o champignon, que é o cogumelo em conserva? Dá também. Tá. Mas você já vai perder um pouquinho do sabor. Tá Então bom. eu prefiro fazer com esse. Boa. Então agora é isso e eu vou colocar minhas batatinhas no fogo. Tá. E depois a gente volta. Você vai pro forno? Pro forno. Quanto tempo? Até elas ficarem douradinhas, ela já tá cozida. Mais ou Uns menos, você 15 pré-aqueceu? minutinhos. Aham. Tá, quantos graus? Tá no 180. 180? Uns 10, 15 minutinhos. Vamos, Boa. depende do forno, do tamanho. Boa. Quem tem uma pergunta? Tem uma pergunta do telespectador. A gente adora as perguntas de vocês. Na tela, por gentileza. Tenho dúvidas sobre a maneira certa de amamentar, tipo posição e etc. Pamela Praia Grande.
Um beijo pra você, Pamela. E aí, tem uma maneira... Vou deixar ela explicar e depois eu vou contar uma história pra vocês. Vi, e aí, tem uma maneira certa de Olha, amamentar? Vamos tentar aqui tirar todas as dúvidas, né? Tá. Claro que em casa, no hospital, provavelmente você vai ter uma almofada de amamentação ou um travesseiro para elevar esse bebê um pouquinho. Mas aqui eu vou falar bem com o braço e vocês vão entender, tá? Se você procurar na internet hoje, em qualquer lugar, até me ajuda, que todo mundo já ouviu isso aí, né? Vai colocar o bebê barriga com barriga, vai apoiar no seu braço, né? Colocar o bracinho do bebê para baixo. Tá. Com bebês maiores, isso funciona maravilhosamente. Com bebês recém-nascidos ali na maternidade, primeiros dias em casa, não vai dar certo. Não vai funcionar. Então eu vou te ensinar a forma, tá? Pra Gabi, né? Isso. Da Praia Grande, como eu ensino para as minhas pacientes, então segredo de consultório aqui, tá? Eu falo para elas que assim, é um abraço. Pensa que como você vai levar esse bebê pro seu seio, vai ser um abraço. E a mão é muito importante. A mão da mãe agora, ela não pode ser uma mão, sabe? Sim. Sem tensão. Então a mão da mãe, ela tem intenção. Nós vamos abraçar esse bebê e dar sustentação na parte das costas dele, né, na coluna. E a mão eu vou trazer até a cabeça do bebê e sustentar. Eu não posso deixar essa mão muito mole porque ele não tem sustentação cervical, Tá. ele vai ficar solto. E também eu não vou apertar com força, eu vou sustentar essa cabeça. Para oferecer esse lado, por exemplo, tá? A mão do lado da mama, eu vou deixar ela solta para segurar a mama. Então olha que diferente. Eu vou deixar essa mão solta aqui e vou mostrar aqui para vocês com essa mama didática. E aí eu vou fazer o bebê abrir a boca, abrir a boquinha dele com um reflexo. Então o bebê tem um reflexo de busca, né, de abertura de boca. Quando nós tocamos na bochechinha do bebê, quem já pegou recém-nascido, quando nós encostamos na bochechinha, ele vira pro lado e abre a boca. Quando Gente, ninguém me ensinou isso. É. Vou ter que ter outro. Mas se você pegar um bebê, você vai reparar. Quando nós pegamos um bebezinho e colocamos aqui, vou pôr aqui por causa do microfone, colocamos aqui, a hora que encosta na roupa, ele já começa a procurar. E geralmente a gente Sim. fala, tá com fome, mas é um reflexo do bebê. A hora que nós encostamos entre o nariz e o lábio superior, ele abre levemente a boca e ele olha pra cima. Porque olha o nosso reflexo. Posso pegar o copo? Dá pra ver? Pode. Vou pegar esse copo aqui. Olha como nós fazemos pra beber água. Nós Ai, não. nunca reparei isso. Ninguém nunca bebeu água aqui. Não. Não dá, né? É Até verdade, incomoda. é. Então, se você colocar o seu bebê muito de frente, você concorda comigo que ele vai ficar aqui? Eu preciso fazer esse bebê olhar pra cima. Ele só enxerga 30 centímetros quando ele nasce. Então, é o tamanho ideal aqui, ó, pra olhar pros olhos da mãe. Então, ó, abracei, sustentei. Com essa mão segurando a mama, eu vou fazer um Czinho e vou apertar levemente mais forte o dedão, ó, pro mamilo apontar para cima, que é onde o mamilo vai ter que encostar lá no céu da boca do bebê. Então eu aperto e aí eu vou passar no rostinho do bebê para ele abrir a boca. Eu passo novamente. Ninguém me ensinou isso. Quando eu passar pela terceira vez mais ou menos, o bebê vai abrir uma boca bem grandona e vai olhar para cima. E aí eu vou trazer o bebê para mama. Eu tenho que evitar fazer isso aqui, ó. Porque você concorda que aí eu trouxe todo o peso do meu corpo em cima do Sim. bebê? E a reação dele vai ser automaticamente pressionar. Se eu trouxer tudo isso aqui. Então ele tem que abrir uma boca bem grandona para eu posicionar ele e aí ele vai encostar o queixinho e vai abrir bem a boca e vai abocanhar mamilo e areola, não só a ponta. Por isso que machuca muitas Isso vezes, machuca. né? Pra gente drenar esse leite dessa mama pra boquinha, ele precisa abocanhar esse complexo. Porque aí ele vai fazer esse movimento de drenagem. Senão ele vai pegar no mamilo, ele vai ficar fazendo esse amassamento aqui, ó. E aí vai te machucar. Nos Estados Unidos, eles ensinaram, assim, eu achei super esquisito, porque assim, né? A gente cresce fazendo o que é assim, né? É instintivo, É né? instintivo, né? Você colocar. pode ver as crianças brincando de boneca, elas fazem isso. E eu achei muito estranho, porque eles ensinavam a fazer isso. Eu falei,
Mas não é orgânico, sabe? Assim, e agora você explicando isso há 9 anos atrás. Eu não tenho cidadania, tá? Desculpa. 9 anos atrás, gente. Eles Mas me eu tenho um ensinaram título e eu achei internacional. estranho, Olha, é. que E nós chique. ensinamos isso. Então eu tenho um título de aleitamento, Que né? bacana. Tem um Posso tempo falar? certo? Do quê? Pro bebê mamar? É, um tempo que ele. Ou o tempo como que a gente sabe que ele tá satisfeito? Olha, eu sempre gosto de pedir para as mães observarem o quê? Como o bebê entrou, né? Como ele chegou para essa mamada, para essa amamentação, então ele vai estar acordado, né? Ele vai estar com a mãozinha mais fechadinha, sinais de fome do bebê. Mãos mais fechadinhas, esse corpinho um pouquinho mais tenso. Quando nós posicionamos esse bebê, ele iniciou a mamada e nós estamos ouvindo ele deglutir, estamos vendo o movimento de bochechinha, ele passando pela garganta. Logo, esse bebê vai começar a relaxar nessa mama. Vai abrir mais a mãozinha, relaxar o corpo. Ele vai apresentar sinais de saciedade. Tá. Então, é sempre importante observar os sinais de saciedade do bebê, né? O quanto essa mama estava cheia antes e depois da amamentação, muito mais do que ficar preso no relógio, tá? E é verdade que assim, por exemplo, ele amamentou nessa mama, e na próxima mamada tem que ser a outra mama, ou não, não tem isso? Eu gosto bastante e, claro, vai mudar durante o período de amamentação, tá? Mas estamos falando aqui de um bebê que acabou de chegar lá na maternidade. Então, eu gosto de dar a oportunidade para esse bebê vir nas duas mamas. Então, eu coloquei, ele vai relaxar. E esse leite que está mais na parte superior, ele é um pouquinho mais difícil de drenar. Esse bebê está aprendendo ainda. Então, eu gosto de trocar essa mama e oferecer o outro lado. Na mesma? Mesma mamada se ele estiver acordado. Tá. Então, nós começamos lado esquerdo, terminamos no direito. Na próxima, direito pro esquerdo. E assim nós vamos equilibrando, vamos calibrando esse corpo. Boa. Temos mais uma dúvida, uma questão dos telespectadores. Deixa eu ver na tela. Oi, Papo em Dia. Sou a Rosane de Osasco. Queria saber se é verdade que a mãe deve evitar alguns alimentos durante a amamentação. E quais são eles? Nossa, me falaram tanta coisa. Eu comi chocolate. Minha filha teve cólica, então não sei se tem sentido. Vi, e aí? Olha, se o bebê não tem nenhuma restrição, a princípio nós pedimos para não retirar nada. Mas, assim, estamos num programa falando sobre uma alimentação fit, Sim. né? Então, sobre uma alimentação equilibrada. O mais importante é essa mulher ter uma alimentação equilibrada, não ter excessos. Mas, dentro de uma alimentação saudável, nós sempre falamos para a mulher nunca ficar repetindo demais algum componente. Por exemplo, o chocolate, a cafeína. Então, vamos falar abertamente, gente? Programa aqui, né? Pode café? Pode. Todo dia? Mas o excesso, Tá, o que é o excesso? Uma xicrinha, tudo bem. todo dia. Chocolate? Chocolate também, um Também, pedaço. pedacinho? Dentro Pimenta. Foram as coisas que falaram pra mim É. que eu não podia, entendeu? Agora eu tô jogando aqui real. E aí? Pimenta também, mas dentro de uma alimentação ali de pós-parto, pensando talvez num processo cirúrgico, numa cesárea, a gente pede para evitar a alimentação muito condimentada. Então, nós Então, vamos- a pimenta não é bem-vinda. Tá tudo certo. Tem outro alimento, outra coisa? Aí vão mais Refrigerante para mitos. também, muita gente fala. Aí vão mais para mitos, né? E às vezes o mesmo alimento pode dar reação para o seu bebê e pode não dar para o meu. Então, quando nós falamos equilibrado, para tentar manter uma alimentação mais limpa, saudável, menos industrializados, mas pode ser que você perceba alguma reação no seu bebê com determinado alimento, aí você já avisa a equipe que está te atendendo para rastrear isso. Mas, a princípio, a única recomendação é que seja uma alimentação saudável, ingestão de líquido, tá? Tá. Então só evita a pimentinha aí, gente, resumo. Próxima questão, na tela. Bom dia, Papo em Dia, sou a Jéssica, já ganhei neném. Porém, preciso voltar a trabalhar e ele ainda está tomando leite. Como eu posso conciliar a amamentação e o retorno ao trabalho? Itaquera, São Paulo. Obrigada, Jéssica, pela pergunta. E aí, ela precisa voltar E aí nós ao vamos... trabalho. E ele tá amamentando ainda. Tem crianças que amamentam bastante, né? Sim, né? E aí essa volta ao trabalho, nós podemos fazer sim uma extração desse leite, fazer o congelamento, ofertar de forma segura para esse bebê. Ela pode fazer extração no trabalho. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, ela trabalha não sei, a Jéssica trabalha, sei lá, de 8, né, às 6 da tarde, digamos assim, Sim. um horário convencional. Aí ela deixa tudo congelado, bonitinho, os potinhos, e ele não precisa vir com suplemento?
Se ela vai fazer essa extração, não precisa. Quando ela estiver com o bebê, ela vai dar preferência em amamentá-lo. Quando ela estiver fora, mas ela precisa começar essa organização, não sei quando ela volta, começar essa organização aí de congelamento pelo menos 15 dias antes, para ela ter um bom estoque em casa. Então ela vai começar a fazer a extração desse leite, que pode ser manual, pode ser com bomba, e aí nós vamos precisar só, né, avaliar as condições. Congelar esse leite de forma segura, naqueles Como que congela? potinhos. Tem um potinho, né, Tem. tem que ter uma higiene Tem os diferente, potinhos que é de vidro, tampa de plástico ou saquinhos de congelamento. Ou saquinho de congelamento ou potinho de vidro. Boa. Isso. E Aí ela ela começa congela. 15 dias, isso é muito importante, gente, ó, 15 dias antes de voltar ao trabalho. Isso, aí ela já começa a congelar, né? E aí quando ela voltar, ela vai se organizar para fazer a extração desse leite. Quando ela estiver, né, trabalhando ali nos intervalos, horário de almoço, aí ela pode guardar nesse mesmo pote de vidro, fechar bem e com um gelo trazer para casa, e à noite ela congela esse e aí ela vai mantendo esse estoque. É possível. Ah, Vivian, mas tem alguns desafios para isso? Tem, como tudo na maternidade. Sim. Mas eu atendo muitas mulheres que voltam ao trabalho e continuam esse processo. Quanto tempo a gente tem hoje de licença aqui no Brasil? De 4 a 6, depende da empresa. Gente, nos Estados Unidos é um mês, tá? E eu falei, assim, eu não voltei, não fiquei morando lá, mas eu ficava, como assim um mês? Né? Porque a gente tá toda ainda louca, voltando, a gente fica eternamente louca, mas enfim, como um mês, né? Lá é um mês, você tem que voltar ao trabalho. Por isso é muito comum lá nos Estados Unidos elas fazerem a extração e ofertarem para o bebê. E eles perguntam lá, não é que nem aqui, que aqui a gente, né, incentiva bastante a amamentação. Lá ela fala, você quer amamentar ou é suplemento? Assim. Não, juro, é muito diferente. Fala, como assim? Eu tenho a maternidade, opção, né? Modernidade. Lá tem isso. Eu acho que é porque como as mães voltam, né, muito cedo. Não tem essa licença, ao né? trabalho, não tem essa licença tão longa quanto a gente, não tá vendo? Existem alguns benefícios ser brasileiro. Nem tudo está perdido, Nem tá tudo vendo? está perdido, Brasil. Mas tem como fazer. Mais uma pergunta, deixa eu ver. Existe um tempo ideal para amamentar? Por quê? Tânia Vila Maria, ótima pergunta. Vamos E lá, aí? Tânia, pela recomendação. Até 6 meses de forma exclusiva, ou seja, o bebê não precisa ter nenhuma outra inserção, água, por exemplo, um chá, somente o leite materno, né? Somente o leite, ele vai ser responsável por isso. E depois até 2 anos ou mais. Gente, Então, mas você não é muito, que eu vejo criança com 3 anos complemento. amamentando, gente. olha a polêmica, né? Não. O leite, ele nunca Eu acho deixa. muito, 3 anos a criança vai lá. Não é? Eu acho, mas sou eu, hein? Cheia de dentes. Cheia de dente. Mas, gente, sou Mas eu olha- e a minha maternidade não é a sua. Então, se você amamenta aí até os 3 anos, seja feliz, entendeu? Tá fazendo bem pro seu bebê, ele tá bem. Pro bebê sempre vai fazer bem, Sempre, tá? né? E aí eu atendo pacientes que têm diversas opiniões, porque eu acho que essa é a função da consultoria mesmo, acolher, Sim. ouvir, né, não julgar e dar possibilidades, porque nós temos opiniões diversas, mas dar possibilidades para essa mulher entender que é possível e que se funciona na dinâmica da família dela está tudo bem, né? Então por isso a gente fala que na recomendação até 2 anos ou mais, porque aí não tem o tempo, 2 anos ou mais como complemento, porque aí realmente vai entrar a parte de introdução alimentar, né? Nós teremos outras coisas aí inseridas nessa alimentação, mas o leite ele pode continuar porque o fator de imunidade do leite ele é sempre fundamental para a criança. Bom, a gente vai falar mais sobre isso, porque a gente está falando muito de quem conseguiu amamentar, foi feliz, tudo. E quem não conseguiu amamentar. Como criar essa conexão, como ter essa conexão, como não se julgar, se chicotear, não tive leite, deixar a sogra falar. Tô falando da sogra, mas pode ser qualquer outro parente, viu, gente? A gente vai debater sobre esse tema no próximo bloco, mas agora vamos para nossa culinária. Vamos Estamos no grão finale. Estamos. Agora a gente vai entrar com a parte cremosinha. Vamos colocar a mostarda. Gente, as quantidades certinhas estão lá na receita. Gente, o único desejo que eu tive na minha gestação foi ketchup. Sério. Só. Eu comi muito de tudo. Acho que foi a única vez na minha vida que eu falei, eu Tudo vou comer com ketchup. tudo. Mas ketchup, eu gostava de comer ele puro. Olha, Ó, então, gente, para essa receita que é mais fit, eu procurei um ketchup e a mostarda com baixo teor de sódio. Tá.
Então, aí cada um vai escolher a marca que quiser. Colocamos. E agora, um truquezinho legal. Para ele ficar mais cremoso e a gente não precisar de tanto creme de leite, a gente entra com o requeijão light. Esses dois, tanto o requeijão quanto o creme de leite, eu estou usando zero lactose. Tá. Então, a gente vai ter uma receita zero glúten e zero lactose. Olha, gente, que bom. E cheia de sabor. Tô com fome já. E nem tô amamentando. Dá muita fome, né, Dá amamentar? muita sede. Eu colocava culpa na amamentação, entendeu? Eu tô morrendo de fome. Então, agora a gente vai deixar só dar uma reduzidinha para colocar o creme de leite. Tá bom. A mulher que amamenta gasta em média de 500 a 700 calorias a mais É por muito dia. louco, né? Porque às vezes a mulher fica preocupada em voltar pro peso, aquela pressa. E a amamentação é um ótimo, né, exercício aí pra voltar pro peso. Eu ouvi muito isso. Seguinte. Oh. Você é pai, Mion? Mion é pai? É. Quantos anos tem essa menininha, Mion? 14 anos? Já é grandona. Seguinte, vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos. A gente vai falar sobre a amamentação, vai continuar falando. Tem o nosso prato aqui também ficando prontinho. E o quadro Projeto Mamãe Quase Fit. Ela não tá quase fit, ela já tá fit. Com Juliana Bontorim. Quando tudo muda depois da maternidade. E muda, viu, gente? Pra sempre, graças a Deus. A gente volta já já.